Som A. Glória a Deus. Pode sentar, pessoal. Bom dia, né? Vamos aproveitar orar para o Dr. César, que ele não está muito bem, Karen me disse. Aí vamos aproveitar agora e orar, interceder um pouquinho por ele, viu? Feche seus olhos, vamos pedir em favor, né? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como igreja, pois a Tua palavra diz: onde 2 ou 3 se reunirem, o Senhor estaria no meio de nós. E nós queremos interceder, Pai, orar pela vida dele, Pai, para que o Senhor venha guardar a vida dele, Pai, para que o Senhor venha manter ele vivo, para que o Senhor venha manter ele em pé, Senhor, para que ele possa vencer, Senhor, essa situação, essa batalha, esse momento delicado, Pai. Pai, no nome de Jesus, ouve nossas orações. Nós intercedemos por ele como igreja, pedimos em favor dele, Pai, para que o Senhor entre com providência, para que o Teu poder seja acionado lá no corpo dele agora, Senhor, para que a saúde dele venha a ser restaurada, Senhor. Nós pedimos em favor dele no nome de Jesus, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre. Nós cremos que o Senhor pode restaurar a vida dele. Nós cremos que o Senhor pode dar de volta a saúde dele, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha usar a mão dos médicos também, Pai, para abençoar, para que ele ganhe favores naquele lugar, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, nós apresentamos como igreja, nós concordamos sobre a saúde dele, nós pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus, e Te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus está no controle, né? Ó Deus, a gravação está ali embaixo, viu? E vamos estudar a palavra, né? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós estamos continuando esse estudo sobre a integridade. Vou estar aqui, fica mais perto de vocês. Sobre a integridade da palavra de Deus. E já peço que você deixe aberta aí sua Bíblia. Ou então olhe na tela aqui. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12. Sim, quem trouxe foi o que tu pediu? Identidade? Quem trouxe identidade CPF? Pronto, se você puder, vai pegar, recolhe, David. Porque David vai vendo questão dos cadastros, né? E atualizando aí o cadastro de vocês. Glória a Deus. Fica melhor aqui para ensinar. Você pode abrir Jeremias. Você pode abrir Jeremias 1:12 e Salmo 19:7. Já deixar aberto. A irmã não veio domingo não foi? A irmãzinha aqui. Já escutou o áudio de domingo? Escutou? Oi? Escutou, irmão? Porque, para não pegar pela metade, né? Domingo passado nós falamos, sim, aí vai ficar no domingo, viu? A maioria optou para que ficasse no domingo. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre a importância de manter a unidade, né? Do crescimento através da unidade. Falamos também a importância sobre a integridade da palavra de Deus, não é? Que nós vamos continuar. Essa matéria se chama Integridade da Palavra de Deus. Nós temos 2 diáconos a serviço. Qualquer coisa, irmão, só é pedir ajuda. Pegou os documentos? Todo mundo? Você já pode abrir o sistema aí e olhando aí. Deixa os versículos aí, botou os versículos. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos ajudar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar um pouco falando sobre a integridade da palavra de Deus.
Integridade significa algo que é inteiro, algo que é confiável, algo que a gente pode acreditar, entendeu? Agora a gente tem que ter bastante cuidado, porque existem situações na nossa vida que podem acontecer. E outra coisa que a gente tem que ter bastante atenção, a fé é algo individual. Se você quiser notar aí, a fé é algo individual. Então a gente tem que aprender a usar a nossa fé para nós. Pastor, eu posso usar a minha fé para outra pessoa? Ô João Paulo, encosta essa porta para não bater aí bem direitinho. Eu posso usar a minha fé em favor de outra pessoa? Posso. Desde que haja uma concordância. Amém? A própria Bíblia diz em Mateus, acho que é Mateus 19, ou é 18, deixa eu procurar aqui. Porque a gente está aprendendo a confiar na palavra, que é a integridade, né? Até que eu citei um exemplo, eu disse assim, olha, tem pessoas que têm uma palavra, principalmente essas pessoas mais antigas, elas dão uma palavra e se elas disserem aquilo, elas vão lá e cumprem. Eu fiz até uma certa comparação dizendo assim, imagine Deus, quando Deus dá uma palavra, Ele é fiel para cumprir, não é? Então a gente tem que também ter um equilíbrio, tudo na vida se tem um equilíbrio, porque se não tiver um equilíbrio a gente vai às vezes responsabilizar Deus por coisas que estão acontecendo e você vai dizer, mas Senhor, eu usei minha fé e por que não aconteceu? Aí eu quero também falar um pouco sobre isso. Mas 18, 19, coloca aí na tela. Eu tenho que entender isso. A fé, primeiramente você tem que entender, para você usar a fé na palavra, que é íntegra, é uma palavra que eu posso confiar, ela é individual para cada um. Vamos lá. Olha Mateus 18, 19, você pode notar esse versículo aí, diz assim, também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Foi um pronunciamento poderoso, Jesus disse. Se você pedir algo com outra pessoa em concordância, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, é certo que vai acontecer. Amém? Claro que cada petição ela deve estar em linha com a palavra de Deus. Por quê? Pode ser que a pessoa esteja pedindo algo que não esteja em linha com a palavra de Deus. Pedir, por exemplo, tem gente que deseja a morte de pessoas, né? Se você pedisse em favor, por exemplo, teve uma época que esse lado de cá ele era alugado aqui em cima para uma mulher. Nós tínhamos a igreja e nós queríamos alugar em cima para um departamento. E eu fiz uma oração. Eu disse assim, Senhor, coloque esta mulher num lugar melhor. Agora, se eu tivesse dito, Senhor, tira aquela mulher de lá, porque eu quero ficar lá, seria certa essa oração? Não, isso é um tipo de feitiçaria, de bruxaria, de declaração, não tem linha com a palavra, está em linha com a vontade do diabo. Mas desde o momento que eu disse, coloque ela num lugar melhor, em pouco tempo ela saiu e eu acredito que ela não está num lugar melhor, que se ela saiu foi porque Deus ouviu a oração. Então tudo que você pedir em concordância com alguém, é certo que vai acontecer, quando está em linha com a palavra de Deus. Amém? Tudo que pedir. Se você, por exemplo, eu tive o Daniel teve um problema, de uma enfermidade, e nessa enfermidade, eu acredito que teria que passar por uma cirurgia. Só que ela me contou, a gente não disse nada a ninguém. Aí eu disse, vamos orar em concordância. Aí eu acredito que eu devo ter citado esse versículo, porque sempre que eu faço uma oração de concordância, eu cito o versículo. Aí eu disse, a palavra diz que se dois de vós concordarem na terra, será feito. Então era necessário eu crer e era necessário ela crer. É até interessante, quando você for orar em concordância com alguém, você saber que nível de fé aquela pessoa está. Por exemplo, eu orei com Daniel, eu poderia ter dito, você crê que esse mal desaparece e você é curada? Ou você quer crer para passar por uma cirurgia e através da cirurgia você ser curada? Se ela dissesse, não, eu não consigo crer para desaparecer, eu consigo crer para uma cirurgia e na cirurgia eu ser curado. Então eu desceria ao nível da fé dela, oraria para que Deus usasse um médico, ela ia para o médico e tudo ia correr bem.
Estão entendendo? A importância de ligar a fé uma com a outra pessoa, para depois não responsabilizar Deus, tipo assim, você está declarando a palavra que você está entendendo que ela é íntegra, que se Deus falou vai acontecer, mas não acontece e você vai colocar na conta de Deus. Por que não aconteceu? O Senhor não disse? Não, se Ele disse, ele cumpre. Se Ele disse, Ele cumpre. Agora sempre pode haver algum requisito, alguma situação que está sendo um empecilho para que aquilo aconteça. Amém? Então, quando eu orei e concordei, a fé de Daniela era para que ela fosse curada. Irmão, e aquele mal desapareceu sobrenaturalmente e ela foi curada. Deus fez a obra. É interessante a gente entender. Agora, por exemplo, nós orar, interceder por a vida de alguém, é normal. Esse já é o tipo de oração. Eu estou falando sobre a integridade da palavra de Deus, mas às vezes eu tenho que pincelar, fugir um pouquinho para poder trazer uma compreensão melhor, para a gente não culpar a Deus nem a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que é que eu estava dizendo mesmo, Jesus? Acabei de dizer agora. Não, mas eu falei outra coisa depois, para não fugir aqui. Amém, vamos continuar, se vier a lembrança. Então, você tem que ter esse entendimento que tem que haver a concordância para poder funcionar. Se não houver a concordância, sim, a oração de intercessão. Então, a oração de intercessão, muitas vezes não tem como a pessoa ter a fé. Você está às vezes orando pelo alguém que está passando por um problema, não é? Alguém que não é convertido, alguém que é incrédulo. E a pessoa não está no nível da fé dela, ou não tem como, ou a pessoa não crê. Mas aí vai entrar o quê? Já é o tipo de oração, intercessão, que é uma coisa mais repetitiva. Você fica pedindo, orando, intercedendo a Deus, para que Deus de alguma forma mova-se. Entendeu? De alguma forma Deus mover. O que foi que a gente fez agora para o Dr. César? Uma oração de intercessão. É importante essa oração de intercessão. Amém? Deus pode segurar, né, uma pessoa viva. Há relatos, por exemplo, o irmão Rei, que isso é até bom aqui, porque Karen está ouvindo. O irmão Rei cita num livro dele sobre a mãe dele. Ele disse que a mãe dele sofreu muito na vida. Teve muitos problemas. O marido dela tinha abandonado. E ela terminou adoecendo. E nessa doença dela, ela ficou quase à beira da morte mesmo. Ela não tinha ela não tinha chegado à idade que a palavra promete. Você sabia que a palavra promete uma idade para a gente? Mas 70 a 80. E a Bíblia diz assim: o que passar disso é enfado da carne. Então a Bíblia ainda nos dá uma condição de crer para chegar a mais de 80 anos, 90, 100. Nos dá uma condição para crer. E ela ia partir cedo. O irmão Rei que fez uma oração de intercessão com Deus e começou a batalhar nessa intercessão. E ele disse assim: Senhor, não libere minha mãe. Olha que ousadia ele teve. Eu não libero minha mãe de partir agora. Eu não libero ela, porque ela sofreu muito, foi assim, foi assim. Começou a contar o problema, abriu-se com Deus, né? E eu não quero que ela vá agora. Eu quero que o Senhor restaure a saúde dela, ela passe mais um tempo. Irmãos, e Deus fez algo sobrenatural lá, e eu sei que ela sobreviveu e passou. E Deus falou no coração, ela, tá certo, eu vou dar tantos anos, se eu não me engano, disse até a idade. E foi em cima, irmão, passou, não sei se chegou a 84, não sei. Sei que Deus disse a idade, eu vou dar, não sei se foi mais 10 anos para ela. E foi em cima daquilo, do jeito que Deus falou, aconteceu. Amém? Então tem essas questões aí de saber, por exemplo, abra lá em Gálatas 6:5. Outra coisa que é importante a gente compreender. Bastante importante. Olha, a gente está sendo alimentado pela palavra. Deus está trazendo algo para a gente aqui, para a nossa vida, para a nossa vida particular. Vocês estão vindo aqui, vocês estão pagando um preço.
vocês estão deixando algum lazer para você estar aqui. Mas muitas pessoas não estão se disponibilizando para passar o que vocês estão passando. Agora o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão passar por situações na vida e elas não vão saber agir. A diferença é que vocês vão passar e vocês vão saber agir. Por quê? Porque vocês estão buscando. Isso é buscar. Buscar a face do Senhor. Buscar entender. Buscar compreender a palavra do Senhor. Amém? Aí outro versículo diz aqui, ó, Gálatas 6:5. Não é esse aí não. Deixa eu abrir aqui, que eu abrindo aqui eu sei. Gálatas, capítulo 7. 7, versículo 7. Diz assim, ó. Isso é a lei da palavra, viu? Não erreis. É uma orientação, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em outras palavras, colherá. Então há situações na nossa vida que Deus cobra da gente. Deus cobra da gente praticar a palavra. Amém? Pronto. Existem casos que você vai ver resultado se você usar a sua fé para um filho, 5, 6, 7, 8 anos, que não tem entendimento da palavra, e é como se Deus permitisse você usar a fé para ele ali, e que ele não tem entendimento, não tem como eles crer. E ali acontece. Não precisa de uma ligação, precisa só da responsabilidade do pai de usar a sua fé. Amém? Mesma coisa um crente espiritual que se converteu há pouco tempo. Que crente que se converteu há pouco tempo são chamados bebê na fé. Então eu posso usar a fé para ele, mesmo sem ele não ter entendimento do que é ligar a fé, que pode acontecer. Por quê? Porque eles são espirituais. Mas Deus espera que a gente vá crescendo de fé em fé. Então vai ter momento que Deus vai começar a cobrar da gente. Entendeu? E ele vai começar a dar orientações. Exemplo. Quando eu entendi essa palavra, eu usava a fé para mim mesmo, para todo tipo de enfermidade que viesse. Não havia uma enfermidade que eu não conseguisse vencer com a minha fé. Todas elas eu vencia. Todas elas, quando eu me determinava. Eu só tive uma frustração, que a gente não pode culpar a Deus. Algum princípio eu quebrei. Foi uma vez que eu fiquei resfriado e fui usar a fé e não funcionou. E terminei prejudicando um pouco a audição desse ouvido. Chegou até a estourar. Não é? Aí alguma coisa eu quebrei, porque a palavra sempre vai ser verdadeira. Amém? Mas é bom a gente estar atento a isso. Por quê? Eu sempre usava a minha fé e sempre funcionava. Mas houve um tempo na minha vida que eu comecei a usar a fé e não funcionava. Por exemplo, eu me acordava de madrugada, eu bebia muito refrigerante. Quase todas as vezes que eu ia almoçar eu tomava refrigerante. Chegasse uma visita em casa, era um motivo para eu comprar uma Coca-Cola. Tomava chimarrão, que o certo chimarrão era tererê, que é gelado, né? O certo era beber, colocar água pura ou água com limão, mas eu metia açúcar para ficar gostoso. Eu vivia quebrando esses princípios. É tanto que eu estava com quase 100 quilos. O que aconteceu? Eu comecei a sentir, toda vez que eu me deitava, um queimor que subia aqui, ó, queimava. Sempre eu me deitava, que o queimor vinha, eu estava deitado dormindo, eu fazia assim. Você acorda, aquela preguiça, né, queimando, eu botava a mão e dizia assim: está repreendido em nome de Jesus. Fechava os olhos, aquele queimor saía, que eu não via. Eu fiz muitas vezes isso. Mas sabia que chegou um tempo que eu fiz e não funcionou? Por que não funcionou? Porque Deus já vinha falando no meu coração: você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa tirar algumas coisas. Porque você tem um corpo mortal. Nós temos um corpo mortal. Amém? Diga comigo: eu tenho um corpo mortal. E eu preciso cuidar dele.
Entendeu? Então é por isso que pessoas que têm alguma prática de um vício, elas sabem que estão danificando seu corpo. Aí encaixa com o que a Bíblia diz: tudo que plantar vai colher. Nosso corpo ele é mortal. E eu estava plantando. O que é que eu estava plantando? Era churrasco quase todo final de semana. Terminava o culto, eu ficava... Olha que coisa errada, irmão. Vinha para o culto em jejum. Ficava mais ou menos 9 a 10 horas sem comer. Quando chegava em casa, sabe o que é que eu ia comer? Jejuar é bom para a saúde. Agora, tirar um jejum comendo pizza não é bom não. Entendeu? Aí eu chegava em casa, o que é que eu fazia? Pá, manda uma pizza, arrochava. Eu estava ferindo princípios. E Deus estava me mostrando que minha vida estava desorganizada. E eu precisava organizar a minha vida. E a minha fé não estava mais funcionando. Eu estava crendo na integridade da palavra de Deus. Eu estava crendo que a palavra de Deus funciona. Porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Olha o que é que diz Jeremias 1,12. Lê comigo aqui, ó. Lê e note aí também. Olha que interessante. Tá em que versão? RC? Ainda pode ser essa aí mesmo. Diz assim, olha aqui, ó, na tela. E disse o Senhor: viste bem, Deus estava falando com Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: eu velo, eu fico observando a minha palavra para cumprir. Eu cumpro a minha palavra. Foi o que ele estava dizendo para Jeremias, e ele está dizendo para nós: eu cumpro a minha palavra. Se você se firmar em um versículo e usar a sua fé pessoalmente para você no que a Bíblia te diz, amém? Se você usa a sua fé para viver até a velhice, e Deus cumpre a palavra dele. Ele fica velando. E o que é velar? Observar, analisando. E ele analisa os nossos corações para ver se realmente eu estou crendo, se eu estou com medo. Está entendendo? Ele fica velando, observando. Para quê? Para cumprir. E ele vai cumprir de acordo com a nossa fé e de acordo com aquilo que eu estou dando ouvido a ele. Por quê? Eu estava usando a fé para a minha saúde, estava funcionando. Mas quando Deus começou a dizer: se cuide, se cuide. Era uma pessoa que eu sempre gostava de fazer academia, eu tinha parado de fazer academia. Então eu comecei a mudar meus hábitos. Entenderam? Comecei a mudar. Eu tirei os exageros agora. Eu não vivo mais fazendo churrasco, eu não bebo mais refrigerante. Entendeu? Muitas vezes eu vou tomar um café lá na casa de mãe, mãe diz: tem pão aí? Minha carne diz assim: como 3, 4. Aí eu digo para ela: não como só um pão, tá bom. Eu como um pão e ali aquele ovo que ela passa e pronto. Então eu comecei a colocar limites na minha carne. Por quê? Porque se eu tiver obedecendo à instrução de Deus, crendo na palavra, vai funcionar. Agora, se eu estiver desobedecendo à instrução e quebrando os princípios, pode usar a sua fé, que não vai valer de nada. Amém? Por que é que você está usando máscara aí? Porque você é incrédulo? Não. Você está usando por uma orientação da própria, dos próprios governos. É uma obediência. Não é falta de fé, não? É não. Se eu te perguntar: é falta de fé escovar os dentes? Você podia crer: não, eu creio em Deus para meus dentes nunca se estragar, para a boca não ficar fedendo, e não vou escovar. Não ia funcionar. Você precisa escovar, você precisa cuidar dos seus dentes. Eu digo a Isaac e a Sara: olha, toda vez que comer alguma coisa, vai para o banheiro e escova os dentes. Então isso é o quê? Prudência. Então a gente pode exercer a fé, crer na palavra de Deus, mas tudo na nossa vida tem que se ter um equilíbrio. Diga comigo: equilíbrio. Amém? Diga: a palavra funciona, mas é necessário eu ter equilíbrio. Eu posso crer para um ladrão não me enxergar. Amém? A irmã Nessi vai direto para o sítio, vai à noite, volta à noite. Ela pode crer para um ladrão
vir assim e ela passar e ele não vê nada. O ladrão cegou, não viu nada. Pode. Entendeu? Agora também a gente tem que ter prudência também. Né? A gente não pode estar tentando. De qualquer forma. Ter cuidado, ter prudência. Mas podemos crer. Porque a palavra de Deus sempre vai funcionar. Diga, a palavra de Deus é íntegra e é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó. Abra aí. Anda pela inspiração também, irmão. Observa as notas dentro do teu coração. Observa. Quando Deus te inclinar para alguma coisa, para fazer, para deixar de fazer. Se você tem algo para fazer e você sente uma inclinação, aquele aperto no coração, aquele negócio incomodando, arranhando por dentro, não faça. Não diga, eu vou fazer pela fé que vai dar certo. Não, Deus já está dizendo que não dá. Então a fé é importante, mas é importante eu ouvir o Espírito Santo. Amém? E outra coisa, se você errou na sua jornada, uma coisa que o diabo é especialista é de ficar tentando te condenar. Ele fica sempre tentando mostrar, tu erraste, tomaste decisão errada. O que é que eu tenho que fazer? Rapaz, pede perdão a Deus e diz, eu vou começar tudo de novo. E não vou errar mais, para não deixar o diabo ficar te condenando. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler junto? Está na RA? Coloca RA. Diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Tudo que está aqui é inspirado por Deus. Tudo que foi escrito aqui foi inspirado por Deus. Amém? Mas a gente não pode cair no erro de tipo, Senhor, fala comigo. Aí você bota o dedo e vai ler. Se você fez, tudo bem, mas a partir de hoje não faça mais. Porque você pode cair numa palavra tipo, Judas se enforcou, você vai se enforcar por causa disso? Isso não é inspiração, isso é sorte, é tentar a sorte. Entendeu? Muitas vezes pode ser que Deus fale pela sua inocência, mas Deus quer maturidade espiritual. Deus quer que, se a gente precisa ouvir a Ele, ore e fique orando, esperando que Ele vai falar com você. Ele não está mudo e Ele quer dar a resposta, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar sempre para o melhor. Então tudo que está aqui é inspirado por Deus. Mas você sabia que tudo que está aqui não é Deus falando? Quem sabia? Tudo que está aqui é inspirado pelo fato de Deus ter permitido ser escrito. Mas nem tudo que está aqui é Deus falando. Tem momento que é o diabo falando. O diabo não disse para Jesus, se tu é filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Foi o diabo que falou. Mas foi inspirado por Deus para ser contado. Entendeu? Então tem coisas aqui no Velho Testamento que também era algo dado para os judeus. Aí tem gente vivendo numa nova aliança querendo viver as coisas da antiga aliança. Outra coisa que é importante eu entender, se a palavra é inspirada por Deus, eu tenho que me submeter a ela. Amém? Ela é útil para quê? Diga, a palavra é útil para me ensinar, para me repreender, pode dizer, para me corrigir e para me educar na justiça. Então irmão, nós, eu e você, temos que nos submeter àquilo que a palavra diz. A ajuda pastoral na sua vida é isso. Não seja uma pessoa ignorante que não aceita um conselho do seu pastor ou da esposa que está auxiliando o pastor. Ela não é pastora, porque nós não temos ofício pastoral. A Bíblia não ensina. Tem igreja que permite,
Mas ela é uma auxiliadora. Amém? Mas a partir do momento que nós dermos uma instrução, nós estamos instruindo algo que está dentro do nosso coração, pela palavra, para a sua vida. E o que é que você tem que fazer? Descartar aquela instrução? Tentar se explicar? Não, mas é por causa disso, por causa disso. Não, irmão, quando você tenta se explicar é porque você não está querendo receber. Você recebe, diz, realmente eu errei, queria pedir perdão primeiramente a Deus e ao Senhor e à irmã, porque vocês são meus líderes espirituais, que eu escolhi no meu coração, que Deus me colocou perto de vocês para vocês me ajudar a caminhar na vida. Amém? E eu não quero sair debaixo dessa bênção. Eu não quero ser uma pessoa aleatória que vive de qualquer forma. Eu quero ter um líder espiritual que me ajude a caminhar. Amém? Então você vai se submeter às repreensões, ao ensino, à correção. Amém? Para que você seja maduro. Não tente caminhar sozinho fora da palavra, porque se você tentar, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Vai chegar um ponto que lá na frente você vai quebrar a cara. Então é melhor ter o coração aberto para receber a instrução da palavra. Diga, porque a palavra de Deus é íntegra. Amém? A palavra de Deus não é só para eu usar a fé no que ela está, não. É para eu ter fé para ser corrigido também. Amém? Por quê? A nossa alma não quer correção. A nossa alma não quer ser repreendido. Igual eu falei da situação de uma irmã, que Daniel foi corrigir ela, que ela postou uma foto no status, que mostrava a parte dos seios. Né? Se fosse um novo convertido, Daniel não teria mais cuidado. Mas como já era alguém bem antigo, aí Daniel disse a ela, minha filha, tenha cuidado, não fique mostrando seus seios não, guarde para o seu marido. E é porque ela é casada. Sabe o que foi que ela fez? Não deu retorno e postou no status dela que tem gente coreano observando o status dela e está incomodada. E se tiver incomodado, não fica olhando. Aí Daniel disse, tudo bem, eu pensei que você era madura o suficiente para receber uma repreensão, mas estou vendo que você não é. Não é vergonha para a pessoa? É vergonha. Por quê? Porque se ela está tendo uma visão para a vida daquela pessoa, não vai ser para o mal, vai ser para o bem. Aí de repente está lá ela mostrando os seios para os outros dando cantada, as outras pessoas dando cantada nela, né? Depois gera uma discussão entre o marido, mesmo que ela não corresponda, mas para que foi mostrar? Para que foi mostrar? Né? Então a gente tem que saber. Então você é Manessê, ela é nova convertida. E um dia que ela ouviu uma instrução sobre veste, ela chegou lá em casa, ela disse, ela não fez porque nós mandemos não. Nós não mandemos ela fazer isso. Não foi, Manessê? Ela pegou todas as roupas dela que era desapropriada, levou para a brejinha e doou lá. Não foi assim? Ela é nova convertida, porque jamais eu ia cobrar isso dela. Nem tão cedo. Eu poderia cobrar futuramente. Manessê, você precisa agora se alinhar a isso aqui na sua vida. Isso aqui não dá certo para você mais não. Mas ela foi tão sensível à voz de Deus que automaticamente ela que tomou a decisão. Foi igualmente a eu quando eu me converti, que eu decidi servir a Deus. Eu tinha CD, naquela época era muito CD, né? De hip hop, forró, tudo no mundo. DVD. Sabe o que foi que eu fiz? Joguei fora tudo, não sei se eu quebrei, não sei o que foi que eu fiz. Sei que eu me desfiz daquilo, que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Não precisou alguém chegar para mim para me dizer, Roberto, não, o Espírito Santo estava me dizendo. Quando eu me casei com Daniel, que a gente foi para dentro de casa, a primeira coisa que eu disse a ela, olha Daniel, novela dentro de casa não tem não. Primeira coisa que eu disse. Ninguém pediu para mim para dizer, Roberto, não fica assistindo novela não. O Espírito Santo me disse que não era saudável. Eu vou estar botando uma porcaria de uma novela que agora homem beija homem como se fosse algo normal, mulher beija mulher como se fosse algo normal, né? Eu respeito. Quiser beijar uma mulher, beija. Se quiser homem beijar homem, beija. É você e Deus, eu respeito.
não deixo de te amar nem de te considerar, não. Agora que eu creio no que a Bíblia diz, que isso aqui não tem aprovação de Deus, não. Se você ficar ofendido, fica com a palavra, comigo não. Eu não mudo porque uma pessoa é homossexual, eu não mudo com a pessoa. Eu trato ela com o maior amor, carinho, tomo café, faço tudo. Eu só não acredito no que ela faz, só não dou crença, só não dou credibilidade ao que ela está fazendo. Então a gente tem que estar disposto a ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, pela essa integridade, por essa palavra, e querer obedecer o que a palavra diz. Se render, decidir na sua vida, é isso que eu quero para a minha vida. Irmão, aí muitas vezes a pessoa vem para a igreja, ela quer mudança na vida dela, na família, em tudo, de um dia para o outro. Diz, pastor, põe a mão na minha cabeça aqui, porque eu quero que tudo mude agora na minha vida, como se fosse um passe de mágica. Mas não quer se submeter a um discipulado, a participar dos cultos, a ser treinado. Não quer. E muitas vezes eu vou dizer a você coisas até para provocar você. Até eu vou chegar a dizer assim, vamos supor que o Lucas tá usando essa máscara, é só um exemplo. Eu digo, ô Lucas, essa máscara ainda dá certo não, tira ela, rapaz, está escandalizando a igreja. Eu estou só dando um exemplo, vocês estão entendendo, né? Nada a ver com máscara. Que é mesmo para eu ver como é que ele vai se comportar. Se ele vai sair, ninguém manda na minha vida, ninguém manda em mim. Aí eu estou vendo o nível que está a pessoa. E Deus vê o nível que a gente está, irmão. Amém? Diga, para eu crescer, é necessário eu me submeter à inspiração da palavra de Deus. Diga, para eu crescer, eu preciso ouvir o Espírito Santo. Outra dica boa para você, quando alguma situação acontecer que deixar você encabulado, com raiva, estressado, não tome decisão precipitada. Não haja naquele momento, porque sua alma está desequilibrada. Ore a Deus naquele momento, respire, vá dormir. No outro dia você vai ver que você não precisa fazer nada. Só deixar na mão de Deus. Amém? E se a gente procurar ter a sensibilidade daquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. E obedecer aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Amém? Você vem aqui, você se senta aí, você gasta tempo no culto, recebendo informação, recebendo instrução. Por quê? Porque existe algo te impulsionando a fazer isso. E quem é que está te impulsionando? Diga comigo, o Espírito Santo. Você dá dinheiro para a igreja, você dizima, por quê? Porque, irmão, é difícil cabe dar dinheiro. A verdade é essa. Mas existe algo que te impulsiona a dar. Às vezes tem algo que te impulsiona, leva uma feira para fulano, compra um calçado para fulano, dá uma roupa. E outra coisa, irmão, a gente cria uma mentalidade errada. Às vezes a gente fica com aquele negócio, eu não vou dar não, que fulano tem. Não, irmão, não é assim não. Às vezes Deus manda dar mesmo para quem tem, como uma questão de honra, questão de um reconhecimento. Eu reconheço. Por exemplo, você vai dar um presente, seu pai, vamos supor, o pai de Daniela, ele é bem de vida, bem estruturado financeiramente, mas todo dia dos pais, ela compra uma lembrancinha e tem a questão de honrar ele. Por quê? Porque ele é pai. Isso é princípios de honra, você dá em obediência a próprio aquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Você está entendendo? Diga, Deus vela em cumprir a sua palavra. Agora abra aí Salmo 19, versículo 7. Esse versículo é muito interessante, irmão. Mais para frente nós vamos falar sobre espírito, alma e corpo. Mas eu acredito que você já tem um pouco de noção do que é espírito, do que é alma e do que é o corpo. Corpo todo mundo já sabe. Espírito é o homem interior que está dentro de nós. É aquele que quando morre fica vivo. A alma são nossas emoções,
pensamentos, intelecto, mente. Amém? Isso é a alma. E olha que instrução poderosa a Bíblia nos dá. A lei do Senhor é perfeita. O que é a lei do Senhor? Diga, a lei do Senhor é a palavra de Deus. É perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então vamos ficar só com a parte de cima. A lei do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor é perfeita e restaura. Diga, restaura. O que? A alma. E o que é a alma? Nossos sentimentos. À medida que nós nos submetemos a esse ensino, à medida que nos submetemos de coração à palavra de Deus, nossa alma vai sendo o quê? Restaurada. Amém? Vai sendo restaurada. E uma coisa que a gente precisa fazer, irmão, é restaurar a nossa alma. Porque a nossa alma é impossível. Nossa alma é trabalhosa. Tem momento que a gente fica igual menino. Que o cara tomou pirulito e ele fica berrando. Tem momento que a gente fica querendo dar espetáculo. Desse tamanho, velho, barbudo, cabelo branco, e fica querendo criar situações para chamar a atenção de alguém. Amém? Acontece. Dentro da sua família, dentro da sua casa. Por quê? Porque acha que fulano não está dando atenção. Entendeu? Isso é coisa de quê? Da alma. Então a gente tem que se restaurar, irmão, se alimentar dessa palavra, colocar, equilibrar a nossa vida, não ser uma pessoa almática, melindrosa. Pessoa melindrosa é aquela que ninguém pode dizer nada que fica abusado, encabulado, responde, tudo que vem na boca solta, grita, dá espetáculo. Fica emotivo, emocionado demais. Então tem que ter um equilíbrio, irmão. Nosso homem interior, diga, o nosso homem interior, que é o meu espírito, deve governar a minha carne e a minha alma, que é as minhas emoções. Restaurar. O que é que você está dando para a sua mente? Que tipo de alimento você está dando para a sua mente? Eu sempre digo, irmão, nessa pandemia, o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a assistir tanto o jornal, que as pessoas começaram a criar um medo. Que aquele medo não vem de Deus. Amém? E aquele medo abriu a porta para o diabo tocar na sua alma. Muitas pessoas estão depressivas na alma. Por quê? Porque abriram a porta para o diabo. E o diabo está fazendo a festa. Aqui teve um caso, teve um contado, mas eu sei que teve mais, de um irmão fervoroso de oração, que começou tanto a ver o noticiário sobre o Covid, que em casa, no sítio, começou a sentir falta de ar, começou a sentir todos os sintomas de coronavírus. Mas por quê? Era a mentalidade, as emoções que estavam recebendo muita notícia. E aquilo estava danificando a alma dele. Olha para seu vizinho e diga: a notícia que você tem que receber é as boas novas da integridade da palavra de Deus. Você tem que ser inclinado por Deus. Você tem que todo dia criar um hábito de ler a Bíblia. Fica sensível ao Espírito Santo. Dá prioridade ao Novo Testamento. Você sabe que a Bíblia é dividida, né? Tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento de Mateus até Apocalipse. Esses dias porque eu estou estudando muito os livros, estou fazendo a escola de ministro, eu me formo esse ano e concluo tudo. Foi passado 11 livros que é contabilizado para aprovação. Fazer resumo também para poder ser aprovado os resumos. Se não for aprovado,
Por isso eu não tive tanta dedicação à palavra de Deus. Mas os livros é como se fosse a palavra pelo fato de ser recheado de versículo. Amém? Mas sabe de uma coisa, irmão? Sexta-feira eu não pude vir, porque teve uma aula online que eles liberaram para a gente assistir em casa, em tempo real. E eu estava com tanta sede da palavra. Sabe quando você está com sede que você quer beber água? Era aquilo. Seu corpo sinaliza quando você precisa de água. Seu espírito sinaliza quando você precisa da palavra. Quando você está muito a alma, emotivo, muita coisa pressionando você, sabe o que é que você está precisando? Da palavra. Aí eu abri a Bíblia com aquela sede, rapaz, e comecei a folhear a Bíblia, dizendo: Senhor, o que é que eu vou ler aqui? Aí passei por Coríntios, Gálatas, lá nas cartas. Cheguei lá em Filipenses. Rapaz, quando eu cheguei em Filipenses, senti aquele desejo. Ler a carta de Filipenses. Comecei a ler bem devagarzinho a carta. Eu estava um pouco pressionado. Eu estava me sentindo abatido. Estava me sentindo triste. Todos os sentimentos estavam. Sexta-feira eu estava. E algo dizia dentro de mim: você precisa orar em línguas. Você precisa orar em línguas. Eu tinha passado quinta-feira praticamente o dia todo orando em línguas. Para onde eu ia sempre estava orando em línguas. Sempre orando em línguas. E aquela inclinação: ora em línguas. Ora em línguas. E eu bem baixinho. Bem baixinho. E eu disse a Daniel: como é bom orar em línguas. A gente, quando está debaixo de uma pressão de alguma coisa, quando a gente gasta muito tempo orando em línguas, a gente vai sentindo aquele refrigério. Aí, para completar, de noite comecei a meditar em Filipenses, meditando, e Deus foi falando comigo. Tem uma passagem aqui maravilhosa lá de Filipenses, que eu digo: meu Deus, que Paulo disse, falando sobre questão de sofrimento. Paulo estava, provavelmente ele escreveu essa carta na prisão, em um momento delicado da vida dele, e ele cita assim: olha, a minha prisão contribuiu para o avanço do evangelho, porque as pessoas viram o sofrimento que eu estava passando e disseram: rapaz, se esse cara está passando, em outras palavras, eu vou traduzir para você entender o que ele quis dizer, e não estava escrito dessa forma, mas para você entender, em outras palavras, se esse cara está passando por isso, é porque realmente Jesus ressuscitou e apareceu para ele. Se ele está passando por isso, então eu quero isso para a minha vida. Ele disse: o meu sofrimento não abalar a fé dos outros, não. O meu sofrimento que eu estava passando, impulsionar as pessoas a partir para cima e pregar o evangelho. Amém? Até na prisão Paulo inspirava as pessoas. E eu meditando lá, e aquele trazendo aquela, matando aquela sede, dando aquele conforto, dando aquela alegria de: meu Deus, como é gostoso a palavra de Deus. Como é gostoso, é um livro vivo. É um livro vivo. E eu saber, você ler bem devagarzinho e ver promessas assim. Eu estou segurando uma promessa: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, 1000 ao meu lado, mas eu não serei atingido. Eu estou me vendo debaixo de uma guerra de vírus, muita gente sendo contaminada e Deus me guardando. O que é que o pastor está fazendo? Estou crendo na palavra. Minha parte é crer, a parte de Deus é me proteger. Diga glória a Deus. Levante a mão e diga: minha parte é crer, e a de Deus é me proteger. Amém? Então, irmão, eu vou estar passando o segundo áudio da recompensa da honra. Você escuta. Quem faltou vai escutar o estudo de hoje, para não ficar prolongado. E a tarefa de casa para você é escutar o segundo áudio da recompensa da honra. Todos aqui escutaram? Levanta a mão quem escutou. Não escutou não? Vou passar o 2. Vocês vão escutar. E vocês vão ser sensíveis. Já saia daqui orando. Tem um louvorzinho aí que eu coloquei aí no YouTube. Vocês vão ser sensíveis. Deu para ver todos os cadastros? Então, os que não vê, domingo você vê. Domingo traga seus documentos novamente. O que não ver, você diz. Quem precisa trazer e quem não precisa. E vocês vão sair daqui já inclinados a Deus, para ouvir Deus no Novo Testamento.
Não sei se vai ser Mateus, Marcos, Lucas, João ou alguma carta. Eu te aconselho a não entrar em Apocalipse agora. Não é bom, porque você não vai entender muita coisa lá, você não vai ter compreensão. Mas você vai folhear e vai ouvir, e Deus vai te inclinar qual é o livro da Bíblia que você vai começar a ler. Não tenha pressa, leia bem devagarzinho. Eu estava lendo o capítulo 1 e entrei, parece, no capítulo 2, ou foi mesmo no capítulo 1. Foi no capítulo 2, parece. E eu queria pular para o 3, mas algo dizia dentro de mim: não pula agora não, lê novamente, que tem mais coisa para falar contigo, para te mostrar. Então você vai, essa semana você vai ver não sei qual é o livro, né, se vai ser alguma carta lá no finalzinho, Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, 1 João, 1 Pedro, uma carta maravilhosa, 1 Pedro. Carta maravilhosa, 1 João também. Tremendo, rapaz. E você vai ler ali bem devagarzinho essa semana. Você vai estar meditando, se alimentando e deixar Deus falar com você. Você vai ter suas experiências agora com Deus. Amém? Você está preparado para Deus conduzir sua vida? Amém. Então pronto, você vai se entregar. Lembrando que eu queria saber, né? Queria que a irmã Bruna pegasse o nome de quem vai querer o livro A Recompensa da Honra, viu? Esse livro A Recompensa da Honra, ele fica por 49 e uns quebradinhos. Amém? Eu vou conseguir um pequeno desconto se você quiser, ele por R$40, né? Um livro muito poderoso. Se você quiser, você vai dar o nome ali a Bruna e eu vou fazer o pedido amanhã, tá bom? Se você não quiser, eu estou mandando os áudios, você escuta os áudios. Claro que a leitura é mais enriquecedora, tem muitas coisas lá, mas aí você fique livre. O importante que eu vou cobrar é que você leia o livro A Recompensa da Honra, tá bom? Fique de pé, coloca o louvor aí. Quem foi abençoado? Nós já demos um pequeno avanço na matéria. Eu acredito que vai ser um mês para cada matéria, porque Deus me usa muito assim. Eu não me prendo muito à apostila não. Deus me usa muito e eu sigo aquela direção. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais esse discipulado. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor conforte o coração de cada um, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor guie, que o Senhor os conduza nessa nova jornada. Essa jornada, Senhor, é a jornada da fé, é a jornada da entrega, é a jornada da decisão de servir o Senhor até a eternidade. Nós começamos a te servir nessa terra até entrar na eternidade e continuaremos te servir na eternidade. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse esclarecimento da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pai, eu dou cobertura espiritual aos meus filhos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, proteção divina sobre a vida de cada um. Eu repreendo toda a ação do diabo, Pai. No poder do nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Diga amém. Pode ir em paz, que Deus abençoe. Pegue seu documento, viu? E dê o nome ali se você for ficar com o livro, a Bruna. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre.